Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos chegando com mais um podcast Girando a Chave. Eu sou Odair Pinheiro e estou trazendo mais um conteúdo para você e hoje, é claro, com o nosso convidado Alan Leite, contador, que vai falar com a gente um pouco sobre tributos, vai falar um pouco com a gente sobre imposto de renda, sobre o MEI, né, para o corretor de imóveis. Então, um assunto muito interessante, que é claro que é o Alan que vai falar para a gente. Seja bem-vindo, Alan. Muito boa noite. Boa noite, Odair. Obrigado pelo convite. Maravilha. Firme e forte ou não? Vamos para cima? Firme, graças a Deus. Vamos lá. Tá certo. Alan, nós queremos começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre você, né? Sua formação, como é que você se despertou para a contabilidade, com quantos anos, como é que foi essa transição sua para se tornar esse profissional tão bacana que você se tornou hoje. Fala um pouquinho para a gente quem que é esse Alan Leite aí. Então, vamos lá. Eu comecei trabalhando em escritório aos 16 anos. Comecei trabalhando no escritório ali na Mandacaru, em 1992. E em 2000 eu comecei a estudar contabilidade, né? Comecei primeiro trabalhando no escritório, depois eu fui fazer minha faculdade ali no ano 2000. Em 2004 me formei, eu estudei em Mandaguari, fiz lá na Fafimam, né? Mandaguari. E na sequência fiz uma pós-graduação em auditoria e perícia na Unifama, aqui de Maringá, e fui trabalhar na área, né, contábil em grandes empresas, montei um escritório na época também e é isso. Não, é beleza. Isso. Mas assim, todas as pessoas com quem a gente conversa, Alan, e a gente começa a dar uma cavucada na vida lá atrás dessa pessoa, por quê? O nome do podcast é Girando a Chave, né? E é importante também, eu acho que antes da gente trazer as informações pela qual você veio falar, trazer para a gente conhecer esse Alan, um pouquinho da sua história, da sua infância, onde nasceu, por quê? Isso é bacana porque as pessoas, ao assistir também esse podcast, as pessoas podem também se espelhar na sua vida, né? Isso que é legal. Acho que isso vale muito a pena. Então, vamos lá. Eu nasci no estado de São Paulo, em Presidente Prudente, né? Vim morar em Maringá em 88. Então, eu estou aqui na cidade desde 88. Morei também um período ali do meu nascimento ali até os 12 anos em Colorado, né? Saí de Colorado para cá. Gosto muito daqui, estou aqui até hoje, não pretendo sair. Então você é paulista, então. Sou paulista, não sou paranaense. Nós somos amigos já há algum tempo, né, Alan? Eu não sabia que você sou paulista. Caiu no podcast aqui e te revela tudo também, né, cara? Palmeirense, torcedor do Palmeiras. Ah, não, pelo amor de Deus. E hoje eu vim de verde, cara. Pois é. E você veio com a camisa preta, em homenagem ao Corinthians? Você é corintiano? Nossa. Invertemos, né? Invertemos. Mas, o Alan, então você sempre esteve na região, né? Porque, sim, embora você nasceu em São Paulo, mas Presidente Prudente, acho que está o quê? De Colorado era 100 quilômetros, né? Pertinho. Exato. Daqui lá é 180 quilômetros. Só muda a fronteira ali, né? Sim, ainda tenho parentes ali, viajo para lá de vez em quando, né? Tenho visitado eles ali. Cidade bacana, eu gosto de Prudente. Bacana. Prudente é uma cidade bem promissora, né? Cidade um destaque daquela região ali, né? Sim. Porque está muito distante da capital e naquela região de São Paulo ali ela é uma referência muito forte, né? Sim. Olá, e queria que você contasse um pouquinho também sobre como que nós nos conhecemos. Acho que foi bem legal, né? Pois é. Então, nesse período todo aí da minha profissão, né? Eu montei um escritório lá atrás. Esse escritório acabou ficando, né, para minha ex-mulher, que também é contadora. Legal. O escritório está lá até hoje, é um grande escritório hoje, é o Contingá Contabilidade. Contingá. E eu fui trabalhar no departamento de recursos humanos de uma grande empresa em Maringá. Em 2017, quando eu me desliguei dali, eu tive a ideia de novo de montar um outro escritório, começar de novo ali. Começar do zero, com novos clientes, e aquilo foi um desafio para mim naquela época. Montei em Sarandi, na época eu estava me residindo ali, montei em Sarandi. Montei ali na Guiapó 597, né? Não esquece o nome. Guiapó 597. Montei ali
Mas assim, Sarandi, eu tenho alguns amigos ali que têm escritório, né? Morei ali quando eu fiz a minha faculdade lá em Maraguari. E tinha uma tia também que tem escritório em Sarandi. E eu vejo a dificuldade deles ali na questão assim de angariar cliente, de manter esses clientes ali. É muito complicado a questão ali de valores, enfim. Aí eu comecei a me deparar com isso ali. Você encontrou essa dificuldade, encontrei. né? Para aquilo que eu pretendia oferecer de contabilidade, né, eu achei que ali não fosse o lugar ideal. Eu queria trabalhar com empresas assim de lucro real, empresas grandes. Né? Eu vinha de empresa grande como empregado quando eu resolvi montar de novo. E aí eu vi que ali não ia ser o lugar assim ideal para mim montar. Quer dizer, para mim continuar. Na verdade, já tinha montado, sequência, né? Isso. Na verdade, eu montei um escritório ali quando eu comprei uma estrutura ali de um Paranabanco que acabou fechando. Sim, eu lembro do Paranabanco. E aí a gente se conheceu quando eu decidi, né, vender aquilo ali. Falei para o dono, né, que eu ia sair da sala, né, que eu ia devolver ali a sala, porque eu estaria mudando para Maringá. E você apareceu, Der. Apareceu ali. Do nada. Você apareceu. Ficou com a sala, né? Negociamos os móveis. Negociou os móveis, ficou com as instalações ali. E eu tenho orgulho de falar que aí você se tornou o meu primeiro cliente, né? O cliente que abriu as portas para mim de novo ali. Legal. Porque é muito difícil começar, né? Pegar o primeiro cliente, né? Porque é difícil. Porque geralmente é de indicação, né? Exatamente. Hoje a indicação é muito bacana, né? Exato. E você, né, vindo para mim ali, com certeza indicaria outro, que indicaria outro, que indicaria outro. E foi de fato assim. o que aconteceu. Exatamente, foi o que aconteceu. Só que aí o escritório, eu vim para Maringá. Acabei montando em Maringá. Hoje eu estou instalado ali na Avenida Brasil, na Zona 8. O escritório, eu posso dizer assim que já está assim, num padrão bom, né? Legal. De escritório. Estou com quase 50 empresas hoje ali na minha carteira. E eu fui a primeira? A sua foi a primeira. Eu fico orgulhoso disso, Alan. Nós já conversamos isso informalmente. Nossa relação aí já deu 5 anos, né? Se eu não me engano, a Girando a Chave ela foi aberta em fevereiro de 2018. Março. Foi março. Sabe por quê? Porque até eu atrelei inclusive eu falei com um parceiro meu esses dias que nós abrimos a imobiliária, eu estava com 41 anos de idade. E a inauguração na sala, que era sua, foi dia 12 de março, que é o mesmo dia do meu aniversário. Então, agora eu estou com 46, a imobiliária também, domingo agora eu fiz aniversário, né? Dia 12 de março. Então já fez os 5 anos. Fez 5 anos, domingo então, agora. É porque o escritório em Maringá, ele nasceu em março, dia 8 de março de 2018. Então, tipo assim, dava pra comemorar. Estamos fazendo aniversário junto, exatamente. E bacana, né, Alan? Porque nesse convívio, ao longo desses 5 anos, só deixar uma participação na minha fala sobre esse profissional que está diante de mim aqui. O Alan, ele tem o meu respeito, a minha admiração pelo profissionalismo. E isso é bacana, né, Alan? Porque hoje o contador, quando ele é contador de uma empresa, muitos contadores deixam a empresa seguir do jeito que a pessoa quer. Agora, você imagina eu, por exemplo, um empresário entrando para um ramo imobiliário, sendo gestor de uma imobiliária, iniciando a imobiliária, você não tem sabedoria para tocar. Você pode até saber tocar o negócio, mas de maneira contábil, você não tem noção nenhuma. Precisa de uma assessoria, né? Precisa de uma assessoria. E você foi, assim, um cara que eu tirei o chapéu e falei, cara, que bacana, acertamos, melhor dizendo. Que bom. E assim, não é só eu que falo. A Rose, na época, que era minha sócia, que também admira bastante você, a Fátima também, que está comigo até hoje, que também sempre está em contato com você, alinhando algumas coisas, a própria Leia, que faz o nosso financeiro hoje, tá ali e fala, gente, o Alan é muito correto, muito certinho, e tem que ser mesmo, né, Alan? Nesse ramo nosso tem que ser, né? Tem que ser. A gente tem que ser profissional, tem que dar atenção que o cliente precisa, né? Porque ele está sozinho ali, né? Quem tem o conhecimento é você e ele precisa ali da sua assessoria, né? Do seu aconselhamento, porque é isso aí que vai fazer o negócio prosperar. Bacana. Alan, já que agora nós fizemos essa introdução, já contamos nossa... sim, eu não falei o nome do escritório, né? Meu escritório é o Express Contabilidade. Você só falou local, né? Tive a ideia de colocar Express, na época eu viajei para o Rio de Janeiro. E vi
um Express lá. Ah. E assim, era um grande escritório lá. Falei, pô, né, no Rio de Janeiro, vou montar aqui em Maringá com o mesmo nome, um nome bacana, né? Um nome assim que dá... né? Isso, que dá a impressão assim de algo assim rápido, né? De eficiente, né? Então eu tive a ideia de montar a Express e o nome deu certo, sabe? Ele me deu sorte. E estamos aí, vamos crescer. Bacana. E tem outro detalhe que eu até acabei não falando, né? Esse ano eu termino a faculdade de Direito também, a gente está finalizando aí. E eu venho trabalhando também com perícia judicial. Inclusive, a gente tem a Express, perícia e assessoria, que é uma outra empresa. Abriu um galho. Abriu. A gente tem 2 CNPJs ali, o do escritório e tem a perícia. E a gente vem fazendo essas perícias judicial. Eu, particularmente, estou com a carteira com 41 perícias agora. Rapaz. 41 perícias, atuando aí no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Mas eu estou credenciado também em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e Pernambuco e São Paulo. Alan do céu, que bacana, todos hein? esses estados. Então, a gente está expandindo isso aí, né, para ter agregar, né? Você precisou contratar pessoas para te auxiliar? Sim, ou não? Você está dando conta de tudo? Não, a gente está trabalhando. Na verdade, a perícia eu tenho uma sócia, que é perita também. Ela já vinha trabalhando numa empresa de perícia, ela se desligou para assim, aceitar novos desafios, exatamente, né? Comigo, né? Como dona da empresa ali, porque até então ela prestava serviço numa grande empresa de perícia. Né? Ela era credenciada, mas, né, ela trabalhava para essa empresa. E agora ela está trabalhando comigo, a gente trabalha junto, pega em meu nome, pega no dela, e a gente tem alocado também alguns outros prestadores de serviço na nossa empresa. Inclusive, a gente já está com 2 agregados ali. Então, a tendência é só crescer. Bacana. Só você falando aqui, eu lembrando, né, que você disse que hoje está na sua carteira umas 50 empresas, fora as que você não conseguiu, na época, abrir, né, Alan? Porque chega num momento que fica muito difícil você atender, abrir assim, novas empresas. Exato, né? Porque a gente tem que ver o seguinte, como a gente estava falando agora do atendimento, a gente tem que priorizar isso, né? Não dá para abraçar o mundo, querer pegar tudo. Óbvio, o dinheiro é bom, mas eu preciso, assim, ter qualidade de trabalho. Sim. E a gente faz aquilo que a gente consegue. Inclusive, assim, esse ano mesmo tem aparecido empresas novas. Ontem mesmo teve uma oportunidade de uma conversa para uma empresa nova. Eu disse, por enquanto não, eu preciso me estruturar melhor, organizar então melhor essa parte do escritório, contratar mais gente. As pessoas que estão aqui é o suficiente para atender o que já está aqui. Não dá para atender a demanda, né? Exatamente. E atende com qualidade. Acaba pegando mais, acaba assim virando o que a gente vê. Esses grandes escritórios, né, que a maioria das pessoas às vezes tem reclamação. Porque cresce demais, não consegue falar com o dono, não tem mais aquele atendimento difícil, né? que tinha no começo. E eu não, eu gosto desse contato, do atendimento, de estar ali, sabe? De vez em quando está passando. Então é isso. Porque o teu tipo de segmento e o meu também, as pessoas às vezes querem falar com o Odair. Exatamente. E lá também é assim, as pessoas querem falar com o Alan, não é... não quer falar, não desmerecendo, não, né? Mas isso é o perfil. Não sei se é o perfil da nossa cidade aqui ou se é no geral. A pessoa quer falar com quem resolve. Sim. Né? Inclusive, ali, às vezes, o funcionário até tenta tomar frente, tenta fazer aquilo ali, assessorar, mas o cliente insiste em falar comigo. E assim, a gente, né, sabe que é assim, já está acostumado com isso, mas atender, então, aquilo que a gente consegue suportar, né? O tanto que a gente consegue fazer. Tá certo. Alan, vamos falar um pouco sobre imposto de renda. Vamos lá. Imposto de renda, porque amanhã é dia 15 de março. Sim. Né? Haja visto que hoje é 14. Amanhã é dia 15 de março. Amanhã abre, então, a janela para as declarações do imposto de renda, o conhecido como IR. Isso. Começa amanhã e vai até quando, Alan? Vai até dia 31 de maio. Até 31 de maio ali, até as 23h59 do dia 31. 23h59. Só não deixe para a última hora, tá? Faça antes ali, não deixe para a última hora. Que é a cultura, a nossa cultura. Deixar para as 23h58. Então, Alan, amanhã você já começa, pode fazer meu IR já. Sim, não deixar para o finalzinho, não, porque senão inclusive, complica. esse ano, excepcionalmente, a gente teve tempo assim, para se preparar, né? Sempre começa dia 1º, né? Então, assim, eu já tenho recebido algumas declarações, alguns documentos ali para começar a preparar, que o programa está disponível desde o dia 9 de março. Certo. A gente só não consegue transmitir. Mas esse ano a gente teve um tempo maior, teve 15 dias a mais, porque sempre começa no dia 1º, né? É isso que eu ia te perguntar. Geralmente começa no dia 1º de março, Começa dia 1º de março e vai até dia 30 de abril. Esse ano, excepcionalmente, vai começar dia 15 de março. É só 2 meses? Só 2 meses. 15 de março e vai até 31 de maio. Esse aí vai dar
2 meses e meio, né? Isso, Abril, 2 meses e meio. Exato. Ajuda um pouco também, né? Ajuda sim. Alan? E eu falo até em questão de números da nossa imobiliária, que a Caixa Econômica, ela aceita, né, o imposto de renda como comprovação de renda, e muitas pessoas, muitos clientes, eles aguardam esse momento para poder fazer o IR, para poder comprar a sua casa própria. Que né? é a única maneira, né, comprovatória ali de... Aceita, né, pela Caixa Econômica, né? Isso, eu não entendo, não sei por que os outros bancos não aceitam, né? Os bancos privados, né? Que seria o Itaú, o Santander, o Bradesco, eles não aceitam. Não aceitam. Não aceitam. Mas a Caixa Econômica aceita o imposto de renda. Agora, tem um detalhe, tem algumas regras também, né, Alan, que é muito importante. Sim. Para que eu sei que esse podcast aqui, ele é assistido muito por corretores de imóveis, que é a nossa pegada. E falando para o corretor de imóveis, até para o cliente final também, tem umas regras, né? Por exemplo, eu quero comprovar uma renda de R$2.000 para comprar uma casa, por exemplo. Aí não gera DARF, não gera contribuição. Aí também o banco não vai aceitar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Alan. A partir de que valor que vai gerar uma DARF, que essa contribuição, ou não é contribuição, o pagamento dessa DARF, né, vai fazer com que meu IR tenha valor diante da instituição financeira. Tá. Na verdade, assim, a gente começa então falando da obrigatoriedade. Quem está obrigado? Então, aquela pessoa que teve ali rendimento tributado, né, auferido no ano de 2022, correto, que tenha ultrapassado 28.559,70. Aí você me falou, se tiver um ganho de 2.000 vezes 12 vai dar 24. Quer dizer que está abaixo dos 28.559,70. Teoricamente, essa pessoa está desobrigada de fazer a apresentação da declaração. Porque os rendimentos que ela que supõe que ela tem, ou que ela declara, né, ter recebido no ano calendário de 2022, está abaixo do limite da obrigatoriedade de mandar essa declaração. Então, por isso que essa declaração não seria aceita. Ela nem gera valores a pagar. Então, ela não é aceita, ela não tem validade. Por quê? Porque ela ficou abaixo. Teoricamente, essa pessoa não precisaria ter mandado. Então, entendi. Por Qual isso, que é o valor mínimo, então? 28.559,70. Vou até anotar aqui, ó, 28.559,70. 559,70 Uma declaração para ser aceita pela Caixa Econômica, ela tem que estar acima desse valor. Entendi. Acima desse valor. Isso aqui é o mínimo, né, Alan? É o mínimo. Abaixo desse valor, a Caixa Econômica não vai aceitar, porque ela entende que você não estava em condição de obrigatoriedade. Né? Você estava, né, não precisava ter mandado. Então, se o corretor quiser, dentro dessa informação que o Alan está passando, o corretor ou o cliente quiser saber quanto que precisa declarar para que a Caixa aceite como renda, 28.559,70, pega isso aqui e divide por 12, né? E tem algumas particularidades. Já que a gente está falando da Caixa, eu ia até entrar ia ser mais assim teórico, né? Falar especificamente do imposto de renda de maneira geral. Certo. Mas então vamos expandir para a Caixa. Então aqui, ó, uma outra regra é quem recebeu rendimentos isentos, tais como fundo de garantia, indenização trabalhista, pensão alimentícia, que agora é isento também, parcela de seguro-desemprego, porque você pode declarar tudo isso, rendimento do Nota Paraná, né, rendimento de caderneta de poupança. Se você parar para analisar, tudo isso é renda, tudo isso é dinheiro. Uma parcela de seguro-desemprego é renda, né, dinheiro, a pensão alimentícia é dinheiro que entrou para alguém ali, né, enfim. Só que a Caixa Econômica não aceita esse rendimento isento. Ela só aceita o rendimento tributado, ou seja, aquilo que é de trabalho assalariado, aquilo que gera imposto. Entende? O rendimento de aluguel, para ela, é aceito. O rendimento de aposentadoria, para ela, Caixa Econômica, é aceito. E o de trabalho assalariado também. O rendimento isento, eu lembro que no começo, quando a gente começou a fazer essas declarações, batia muito nisso, falava, poxa, mas é rendimento também. Sim. E ela não aceitava. Então, assim, até as regras dela, custou né? para mim assim, me adaptar a esse tipo de declaração para atender a Caixa Econômica. Eu lembro que na época, Alan, quando nós procuramos você, falar, Alan, precisamos
Fer, como é que está o som do Alan? Tá bom? Tá bacana? Eu lembro, Alan, que no começo, quando nós procuramos você para fazer os IR dos clientes, né? E aí você precisou buscar várias informações junto à Sim. Caixa Econômica até se adequar, né? Exatamente. Eu tive que me adequar, essa é a palavra, me adequar à Caixa Econômica, né? A necessidade deles, a exigência deles. Porque o jeito que eu via a declaração, do jeito que eu sabia fazer, do jeito que eu entendia que era o correto, certo. O rendimento isento, né, que hoje até é um dos fatores da obrigatoriedade da declaração, se você tiver acima de 40 mil de rendimento isento, imagina que você tem uma aplicação lá na poupança e aquilo te rendeu 41 mil reais. Certo. Ou 40 mil reais e 40 mil e R$1. Você já está na condição de obrigatório, de fazer sua declaração, porque você teve rendimento isento acima de 40 mil. Então, a Receita Federal entende isso como renda e ela faz você declarar. Não vai gerar imposto, mas você tem que declarar. E a Caixa não aceita essa renda, não. Essa renda, entendi. Se ela tiver no seu imposto de renda, ela não vai somar, não vai ser suficiente ali para ela te conceder o crédito. Mas como que informação vale ouro, né? Olha para você ver. E muitas pessoas não sabem disso, Alan. Não sabem disso. Então, por isso que eu falo que essas informações, esse bate-papo, essa conversa, vale muita coisa. Um caminhão de dinheiro vale essa informação aí. E eu vou fazer uma pergunta para você que veio aqui, deu um start aqui, que tem acontecido também, Alan. Às vezes, a pessoa teve na pandemia aquele auxílio, né? Ah, sim, um auxílio emergencial. Emergencial. Isso. Que na época o então presidente Jair Bolsonaro liberou para aquelas pessoas durante a pandemia. Sim. E aí a pessoa foi lá e recebeu, Alan. As pessoas foram lá e recebeu esse auxílio e depois quiseram fazer declaração para comprovar a renda. Aí cruza essa informação e dá um choque de realidade, não é não? Sim. As pessoas que precisou fazer IR, imagina numa situação dessa, assim, de comprovação de renda, né? Para alguma finalidade ali, a hora que colocou a renda, né? Foi automático ali, porque hoje o sistema ele é integrado com a Receita Federal. No que você transmite a declaração, já vem a resposta de lá. Ou seja, já vinha o DARF de lá daquilo que a pessoa havia pego. Teve uma situação, eu lembrei de uma situação aqui, na mesma linha de raciocínio. Teve uma situação que o cliente teve que devolver, não teve, Alan? Teve sim. Alguns clientes, né? Teve alguns clientes, isso que eu ia falar. No que mandava a declaração, vinha o DARF ali e aquilo. E era assim, o mais engraçado, né? Que eu via que vocês faziam um trabalho de triagem ali, perguntava, sim, né? Se a pessoa tinha recebido e a pessoa negava, né? Se negava a falar. Não sei, talvez por vergonha, né? Talvez achava que não ia dar em nada, né? De você falar, poxa, né? Você não precisava disso aí, né? Por que você foi pegar? E a pessoa não falava. Aconteceu com um cliente meu, do cara com aplicação financeira, com veículo na declaração. A hora que eu mandei a declaração de imposto de renda, veio 6 mil de DARF de devolução de dinheiro. Que era a devolução do auxílio daquilo emergencial. Que a pessoa tinha pego, que ela achava que aquilo era um direito, que ela pegou por ser um direito. Eu falei, não é um direito. Se olhar a lei ali, era para a pessoa realmente carente ali. Aproveitando a nossa fala, o Alan, e aqui deixo o meu protesto, como que a nossa cultura, né? Eu vou falar nossa cultura porque nós somos brasileiros, né? Como que a nossa cultura ela é uma cultura de aproveitadores, né? Oportunistas, ou vou usar essa palavra. Eu me lembro que quando veio mudando um pouquinho, não do auxílio emergencial, mas quando veio as pessoas que tinham imóvel financiado pela Caixa, então fizeram aquela pausa na parcela, né? E muita gente que não perdeu emprego, que continua a sua vida, a sua receita do mesmo jeito, foram na Caixa e fizeram a pausa das parcelas. O pessoal que pagava aluguel queria negociar. Falei, mas você perdeu o emprego? Não. Você diminuiu a tua renda? Não. Falei, então para que você quer negociar aluguel? É uma maneira, né, que o brasileiro tem de tirar vantagem em tudo. De tirar vantagem. E o grande problema é que depois veio a correção da Caixa, as parcelas dessas pessoas subiram. E eu falo, tá vendo? Não adianta. Você acha que vai ficar de graça? Não fica, né? Na verdade, assim, a correção se deu em função da Selic, né? Da atualização do período paralisado ali da parcela. Mas, assim, na hora a pessoa não vê isso, né? Ela não pensa nisso. Ela só pensa naquela vantagem de deixar de pagar. Exato. Ou de receber um valor ali, qualquer que seja, né? Sim. No caso do auxílio emergencial, porque se acha no direito de ter aquilo também, quando, na verdade, aquilo é para realmente as pessoas que precisam dar. Na verdade... Teve muita gente que precisou desse dinheiro do auxílio, de interromper uma parcela dessa porque perdeu o trabalho, porque a empresa fechou, mas aí você vê todo mundo ali para o mesmo caminho. Alan,
quando a gente pensa que não pode piorar, a gente se surpreende, né? Porque isso é de uma maneira, vamos dizer assim, do Brasil inteiro, né? Pessoas que não precisavam acabaram se beneficiando. Então, acho que sim, sobrou na mesa do rico e faltou na mesa do pobre. Sim. Essa é a grande realidade. Sim. Mas também, Alan, nós queremos o quê? Né? Se em plena pandemia, o pessoal estava desviando a verba da saúde, você imagina... Outras pessoas. Pessoas. Então, deixar isso para lá, senão a gente já entra em política aqui. Alan, e quem está obrigado a declarar, Alan? Quem que é obrigado a fazer essa declaração? Então, Odair, aqui na instrução da Caixa, ou naquela perguntas e resposta que eu até trouxe aqui, então aqui ele vai me trazer aqui algumas possibilidades aqui, algumas alternativas, e eu vou citar todas, tá? Uma delas é a questão, né, que é a principal, do rendimento de trabalho assalariado, aluguel e aposentadoria acima de R$ 28.559,70. Que você falou agora. Isso. A segunda, para quem então teve rendimento isento acima de 40 mil. Né? O rendimento isento é de FGTS, indenização de verbas trabalhistas, né? De rescisão, a pensão alimentícia, aquele rendimento do Nota Paraná, sabe? Então, aquilo lá você é obrigado a declarar também. Então, acima de 40 mil. Teve aquilo ali, tem que declarar. Que teve também a atividade rural, né? Com rendimento acima de 142 mil. Só volta um pouquinho na Nota Paraná. É que a Nota Paraná, ela também é um rendimento. Então, imagina ali que você ali, mensalmente consiga recuperar ali R$100 de crédito. Aquilo vai entrar para você. Aquilo tem um CNPJ, tem uma razão social, que você vai ali em outros, na sua declaração. Você está falando daqueles resgates? Isso. Rapaz. Aquilo é renda. Aquilo é renda. Você tem que declarar. Assim como o auxílio emergencial, na época, você também tinha que declarar como rendimento. Então, ele tem um lugar específico para declarar. Tudo aquilo que vem para a gente, de alguma maneira, né, eles entendem como rendimento. Esse rendimento ele tem três maneiras de ver. Rendimento tributado, rendimento isento e de tributação exclusiva e definitiva. Então, ele pode ter a tributação ali no ato, né, que é o trabalho assalariado. Ele já pode ter sido tributado no caso do exclusivo definitivo, que é o caso do 13º, aplicação financeira já tributa e aquilo não sofre nova tributação, e os isentos. Então, tem 3 classes ali de receita. E tudo é receita, tudo é renda. Tá? Tudo isso a gente tem que colocar. Entendi. Tá? Então o terceiro, então, para quem teve atividade rural, né, acima de 142.798,50, quem pretende compensar prejuízo de atividade rural, todas essas pessoas estão obrigadas a declarar. Quem teve ganho de capital na venda de bens móveis. Isso é importante, hein, Isso, vamos falar. Quando a gente fala de bens móveis, não é só a casa. É o carro também. Imagina lá que nem agora, né? Que com esse absurdo que tá e o preço de carro, o carro subindo toda hora, né? Toda hora que eu vou ver o preço de carro, o carro está mais caro. Então, assim, para esse pessoal que teve esse ganho no carro, imagina lá que você lá atrás pagou lá no seu carro 30 mil. Certo. E hoje ele vale 40, 45. E aconteceu recente. Sim, está acontecendo, né? Com todo mundo. Certo. Então, imagina que essas pessoas aí tiveram aí um ganho de 15 mil, por exemplo. 10 mil que seja. Esse ganho para a Receita é um ganho de capital. De capital. Ou seja, do preço de aquisição do seu carro para o preço que você vendeu, teve um ganho. Entendi. E aquele ganho sofre tributação. A maioria das pessoas não declara, ou às vezes declara que vendeu por um valor mais baixo, mas depende, porque imagina eu numa situação ali, eu comprei o carro seu, e eu vou querer que você preencha o recibo no valor certo. Correto. E eu vou declarar que comprei seu no valor do recibo. Se você declarar de forma diferente daquilo que eu declarar na minha, aquilo já vai entrar em contradição e o sistema da Receita já vai acusar alguém ali omitindo ou mentindo na informação. Isso aí já é um assunto ali mais para o final. Rapaz, ali, né? Isso é sério, da nossa malha fina. Então, do rendimento ali do ganho do capital. Do capital. Na venda. O imóvel é a mesma coisa. Às vezes você compra lá, que nem eu peguei uma declaração, uma das primeiras que eu comecei a montar, inclusive vou transmitir amanhã. A mulher tem 2 apartamentos, essa senhora tem 2 apartamentos em Londrina. Um está 15 mil, vale 400, está 15, né, no imposto de renda. E o outro está 18, se eu não me engano, vale mais de 500. Aí até conversando com ela, falei, nossa, mas você nunca fez uma benfeitoria e tal? Ela falou, até que eu fiz, mas eu não lancei, porque isso a gente pode lançar para ajustar
o valor do imóvel. Você me permite uma pergunta, Alan, dentro desse assunto? Desde que comprovadas as despesas, tá? Entendi. Teve benfeitoria, teve gasto, aquilo você tem que comprovar com notas fiscais, com recibos ali de prestação de serviço e por aí vai. Pode perguntar. Então tipo assim, isso que você está falando eu já vi muito, Alan, porque a gente está no mercado imobiliário já há alguns anos e eu gostaria que você comentasse, porque tem corretor que vai assistir esse vídeo e muitos corretores, eles são omissos na hora da venda do imóvel porque eles estão tomados por um sentimento de que tem que dar certo, tem que dar certo, tem que vender, né? Tem que vender. Vamos lá. O apartamento está sendo comercializado por 1 milhão. Vou colocar redondo para a gente facilitar a nossa conta. Aí, na hora de passar a escritura, o vendedor fala para o corretor assim, ó, só que fala para o seu cliente que eu preciso que passe essa escritura por R$700 mil, ou por 600, ou por 500, que seja. Beleza. O comprador, ele talvez não tenha essas informações e não sabe o risco que é ou a gravidade disso, aceita. Só que aí, quem fica com essa conta? Porque depois, na hora que ele for vender esse apartamento de novo... Ele vai ter ganho de capital. Imagina que ele está vendendo para uma empresa, para uma administradora de bens, né? Uma empresa administradora de bens próprios, aí que tem assim, essa atividade de investimento. E ela compra pelo valor certo. Ela não vai aceitar que aquele imóvel seja passado por um valor menor. Porque ela sabe que se ela precisar dispor depois, se ela precisar vender depois, ela vai ter esse ganho de capital. O que acontece se ela comprar esse apartamento por 1 milhão, dessa pessoa que acabou de comprar por 700 mil? Entendi. Essa pessoa já vai ter um ganho ali de cara de 700 mil para R$1 milhão. Entendi. Então, quem fica com a conta? O comprador. O atual comprador. O atual comprador, que na inocência aceitou aquela condição sem ver o problema. Eu, particularmente, tenho orientado os meus clientes, as pessoas que eu faço, imposto de renda, em não aceitar isso aí. Até porque esse dinheiro sai da conta dela também, ela também precisa justificar, né? Justificar. Não adianta. Então, montando aqui Geralmente, quem impõe isso aí é o vendedor. É o vendedor. Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado porque ele não quer pagar o ganho que ele já está tendo lá de trás. O caso desses 2 apartamentos até que eu te falei. Isso, exatamente. Que está 18 mil e 15 mil. Está parado. Sim, está parado no valor de aquisição, né? Que é o valor de aquisição histórica ali. Você não pode mexer, a menos que seja feita a benfeitoria e você vai incorporando. Não teria evoluído na proporção que realmente a região ali, o próprio prédio valorizou, né? Porque mesmo que ela tivesse feito ali, sei lá, uma benfeitoria grande no apartamento, não passaria de 100 mil, mas ela disse que hoje vale mais de 500. Mas se ela não vender? Se ela não vender, vai ficar por aquele valor. Então não tem uma fiscalização durante o tempo que estiver dormindo. Até o dia que ela precisar passar aquilo no inventário. Imagina que ela venha... A conta vai chegar. Exatamente, a conta uma hora vai chegar. Se ela vender, ela vai ter que pagar. Se ela precisar passar aquilo num inventário, para um filho, para um herdeiro dela, o que vai acontecer? De cara, ela vai pagar o ITCMD já pelo valor de avaliação. Que já é um valor alto. Pelo valor de avaliação. Então, assim, uma hora alguém vai pagar. Entendi. E a gente não está nem falando de ganho, né? Porque no caso da doação, ele não vai ter porque é isento, né? Mas ele vai ter o ITCMD, né? O imposto de transmissão ali, né? Da doação, que vai ser em cima do valor de avaliação do imóvel. Então, só exemplificando, você comprou um apartamento por R$700 mil e aí está vendendo para mim por 1 milhão. E aí, na hora de passar a escritura, você falou, Dair, só que é o seguinte, eu vendo para você, eu faço 1 milhão, mas com uma condição, tem que passar a escritura por 700 mil. Aí eu, bobinho, falo, não, beleza. Só que daí, esse apartamento fica comigo 1 ano, mais ou menos, e 2 você anos. Precisa vender, né? Isso, aí eu vou vender, e ele já valorizou, eu vendo para a Fernanda por 1,5 milhão, digamos assim. E aí eu vou combinar com a Fernanda. Fernanda, tem como passar a escritura por 700 mil? Aí a Fernanda fala, não. Aí eu tenho que pagar o ganho. Imagina que ela está comprando esse imóvel financiado. Você como né, proprietário ali da imobiliária, você sabe que não tem como, né? Exato. Tem uma avaliação do banco. O banco não vai aceitar que aquilo passe por um valor menor. E hoje é muito difícil as pessoas comprar com dinheiro, né, com recurso próprio, né? Difícil. Vamos dizer assim, a maioria das aquisições são através de bancos, né, de terceiros. Ouvi um especialista falar que nem compensa financiado que pagar à vista. Então imagina que você vai comprar através de um financiamento imobiliário. Você não vai conseguir passar aquele imóvel por menos. Exatamente. Você vai pagar o ganho de Então, capital. nessa história toda, só
só quem se Porque às vezes não é, não nem a Fernanda que vai impor isso para você. O próprio banco que ela estiver adquirindo o crédito vai exigir que aquilo seja passado pelo valor de avaliação. Então, resumindo a conversa, você levou vantagem e eu passei essa bucha. Exato. Você ficou com prejuízo. Fiquei com prejuízo. Você vai pagar. Você vai ser a pessoa que vai ter o prejuízo ali em ter aceitado aquela condição de passar por um valor menor. Tem muitos corretores que não sabem disso, tá? O que você tem que fazer é o seguinte, ver se realmente, nessa aquisição, você está tendo alguma vantagem assim, significativa. Já pensando assim que aquilo uma hora você pode desfazer. Não, estou desfazendo, estou tendo aqui uma economia boa. Mas eu não sei se compensa, né? Não sei, Entendi. Porque a gente nunca não sabe o tempo, né, que você vai ficar, o tempo que você vai precisar estar ali. De repente precisa vender de imediato, você já tem ali que desembolsar aquele valor. Eu vou te fazer uma pergunta sobre o MEI, se o MEI também precisa declarar, mas antes dessa pergunta, eu queria voltar um pouquinho com você sobre a questão que nós estamos... Mais a gente falando de imóveis, né, e falando do imposto de renda, porque não é só renda tributada e não é só renda isenta. Né? Eu também acabei de falar que a pessoa que tem ali o ganho de capital, né, tem que declarar, independente de ser bens móveis e imóveis, que é o caso do veículo. Né? E por fim, Odair, assim, uma coisa que é relevante, a gente falando de imóvel, aquela pessoa que não teve nem rendimento isento, nem tributado, mas que ela tem um patrimônio superior a R$300 mil. Patrimônio superior a 300 mil. Imagina que ela tem uma casa ali no valor de 350 mil. Correto. Ela está na condição de ser obrigada a declarar imposto de renda. Ou seja, um patrimônio acima de R$300 mil precisa fazer. A pessoa tem que declarar. Entendi. Mas como que eu vou provar isso aí e tal? É difícil, é óbvio, né? Como que você vai implantar um bem ali de 300 mil de uma hora para outra se você nunca declarou? Mas assim, o que eu aconselho quando eu vejo uma situação dessa? Porque aparece muito, né? Às vezes a pessoa ali nunca declarou, nem sabia que precisava, às vezes até aquele imóvel não está em condição ali de você fazer, né? Declarar imposto de renda porque não tem matrícula, às vezes não tem nem habite-se o imóvel, está ali com contrato de compra e venda, mas eu aconselho declarar por quê? Imagina que a pessoa ali na vida dela inteira foi juntando ali. Né? Ela foi tendo esse rendimento de 28, você pega lá 28, mais 28, mais 28. Ela poderia perfeitamente, em 10 anos, ter uma casa de 300 mil reais. Entendi. Imagina você pega uma pessoa de 50 anos, 60 anos. Então, acredito assim, que até hoje, os que eu tenho visto, que eu fiz, que eu implantei um bem assim, não teve problema de malha fina, da pessoa ser chamada para prestar esclarecimento porque que aquele imóvel apareceu ali. Mas mesmo que isso aconteça, mesmo que a pessoa caia numa malha fina e o auditor chame ali para ela esclarecer como que ela comprou. Porque o que eles entendem? Que aquele rendimento, que eles podem pensar, na verdade, que aquele rendimento que aquela casa surgiu é do ano anterior, no ano de 2022 que a gente está falando, né? Sim. Então, a gente está em 2023 e vai declarar o ano de 2022. Então, se você chegar, se justificar, explicar, não, já moro nessa casa há 10 anos, eu tenho prova, tal, eu comprei isso lá atrás, né, valia menos, eles vão aceitar numa boa. Né? Se aquilo acontecer, eles vão entender. E aquela investigação ela já vai ser findada. Né? Porque eles vão ver que aquele rendimento não é do ano passado. Né? Agora, se eles tiver, de repente, ali a suspeita que num ano só você conseguiu todo aquele valor e comprou um imóvel ou mais de um imóvel, aí a coisa é diferente. Entendi. Mas se você pega uma pessoa ali, né, que realmente ali a vida inteira trabalhou, juntou dinheiro, nunca declarou, mas tem um imóvel que já mora há bastante tempo, eles vão entender que aquilo ali é fruto de toda a vida dela. A conta tem que fechar, né, Alain? Exatamente. Para a receita, a conta tem que fechar, não pode ficar 3 pontas, né? Exatamente. Alain, e levando em consideração também que 5 anos, né, eles investigam. Então, imagina, isso eu comprei há 10 anos atrás. Está prescrito. Entendi. Tem uma renda lá de trás. Alain, e me fala assim também, porque, por exemplo, eu sou CLT, trabalho, tenho meu lerite, sou registrado, mesmo assim eu tenho que declarar, por que isso? Repete a pergunta, Por exemplo, eu trabalho registrado numa empresa, sou CLT, tenho meu lerite certinho, e mesmo assim eu tenho que fazer uma declaração do imposto de renda, por que isso? Tá. Mas você só vai declarar, se você tiver um rendimento acima de R$ 28.559,70. Entendi. Se você tiver renda abaixo desse valor, você não é obrigado a declarar. Nem que em determinado mês você sofreu retenção de IR. Imagina que na ocasião ali das férias sua, reteu ali, sei lá, R$50 de imposto de renda. Se você declarar, se você souber fazer a sua declaração e conseguir declarar pelo aplicativo,
pelo seu notebook, conseguir baixar o programa e declarar, aquele 50 retido na fonte a título daquelas férias, daquele trabalho, naquele mês, você consegue pegar. Mas você ainda não está na condição de obrigatório, imaginando que o seu rendimento não deu 28.559. Mas você pode fazer a declaração para resgatar aquele 50 que foi retido. Ah, eu não quero resgatar, deixa lá para a Receita Federal. Não precisa declarar. Entendeu? Entendi. Porque às vezes, né, acontece muito, né, da gente ver uma pessoa com rendimento inferior a esse valor que eu estou falando aqui e ter retenção na fonte, em função do 13º, às vezes de um determinado mês que excedeu ali de hora extra, né? Aí deu o imposto de renda. Mas a pessoa não declara, ela fala, não, prefiro deixar lá, não vou ter esse trabalho. Entendi. Entendeu? Então fica... porque isso é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, né? Mas por que eu tenho que declarar? Ô, louco, já... Agora, assim, óbvio que se a pessoa ganhou acima de 28.559, é claro que ela teve retenção. E talvez ela tenha tido retenção em todos os meses. Né? Porque é um rendimento que, se você dividir por 12, né, ele vai dar um rendimento ali de 2.000 e alguma coisinha ali. Então, todo mês você vai ver que tem retenção. Eu ia até pedir para você fazer esse cálculo aí. Cadê teu celular? Meu celular está lá do outro lado. Não, então deixa. Mas assim, então ficou bem claro também, né, Alan? Do jeito que você explicou aí, todo mundo entende. Sim. Depois pega a calculadora lá e... Ganhou acima desse valor, é obrigado. Entendi. E é claro que se ela olhar no informe de rendimento que a empresa, né, passar para ela ali, para ela fazer a declaração, ela vai ver que ali está ali o rendimento total, a contribuição previdenciária total e um valor retido de imposto de renda. Olha, e o MEI, ele também era obrigado a declarar? O MEI é o seguinte, Odair, o MEI, só o fato, né, de ser MEI não quer dizer que ele está na condição da obrigatoriedade de declarar. Tudo vai depender do faturamento que ele teve no ano anterior. Certo. Então imagina assim, ó, que ele prestou serviço, vamos imaginar um prestador de serviço, que prestou serviço e emitiu nota no valor aí de R$50.000. Então, essa renda é comprovada, ele vai ter que fazer a declaração do MEI, pessoa jurídica, chamada da ZN, e ele vai informar esse faturamento, correto? Correto. Para a Receita Federal, aquela renda do MEI, ela não é toda isenta, porque, ao contrário do que todo mundo pensa, o MEI paga imposto também, paga imposto de renda. De que maneira? Se você pegar esses R$50.000 e aplicar a regrinha ali de cálculo para o MEI, 32% considerando o prestador de serviço, a Receita considera isento. Então, 50.000 ali, 32%, 16.000 você vai jogar em rendimento isento. Quer dizer que 34.000, né, que é a diferença para 50, seria rendimento tributado. Certo. 34.000 é mais que 28.559. Então, você está na condição de declarar, de contribuinte obrigatório. Só que tem um outro detalhe para o MEI. O MEI, se a pessoa fizer um livro caixa e comprovar algumas despesas, tais como aluguel, energia, internet e algum gasto ali de material que foi inerente ali ou que foi necessário para ele prestar o serviço, ele pode deduzir essa despesa também. Então, ele tem que organizar bem o seu administrativo. Exatamente. Então, eu fiz a conta assim, ó, 50.000 de faturamento, 16.000 é rendimento isento, correto. Sobrou 34. Então, imagina que ele teve um gasto comprovado através do livro caixa dele ali, que ele consegue comprovar, caso ele seja chamado na Receita, né, para prestar esclarecimento, e ele mostra aí que ele teve um gasto comprovado de 6.000. Esse gasto ele pode deduzir dos 34. Aí o rendimento cai para 28. 28 está abaixo de 28.559. Nessa condição dele comprovar 6.000 de gasto, estou dando um exemplo de 6, certo, mas poderia ser mais. Ele já está desobrigado, porque 34, que foi o tributado, menos 6 das despesas comprovadas por ele, caiu para 28. 28 está abaixo da obrigatoriedade. Ele não precisa declarar. Não, eu não tenho como comprovar. O meu rendimento, então, realmente ficou nos 34. Aí ele tem que declarar e ele vai pagar imposto de renda em cima dos 34. Mas no seu ponto de vista, no seu conselho, na sua opinião, melhor dizendo, é mais vantagem para ele declarar ou ficar como isento? Porque, que nem você explicou, ele pode... Então, é que não é uma opção, né? Não é uma opção. Tem que ser uma coisa certa, porque isso é norma, né? Então, isso tem que estar dentro da legalidade. 50.000 ele faturou e emitiu nota fiscal. 32% é a presunção ali da parte isenta, certo, que daria 16, sobrou correto. 34. Ele só vai poder deduzir a despesa se ele comprovar. Se ele não comprovar a despesa, ele não pode deduzir. Entendi. Ele só pode deduzir se ele comprovar. Então, se ele comprovar qualquer despesa que seja, vai abater dos 34.
Se ele não conseguir comprovar nada, porque ele não é organizado, ele não tem um livro caixa, ele não tem nota daquilo que ele pagou, aí ele declara os 34 mil como rendimento tributado. No total, 34 tributado, mais 16 isento, vai dar os 50 que ele faturou no MEI. Entendeu? Entendi. Porque essa renda da pessoa jurídica reverte para a pessoa física dele. E ele tem que declarar. Então, ele fica na condição de contribuinte obrigatório, ou seja, de estar obrigado a declarar em função da renda tributada, né, que é os 68% ali dos 50 mil. Rapaz, entendeu? Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe, acaba não fazendo a declaração. Uma hora a conta pode chegar para as pessoas também. Não sabia, mas depois desse podcast vai ficar sabendo, né? Vai ficar sabendo. Olha aí a questão da idade. A partir de quantos anos pode declarar e até que idade se permite? Na verdade, não tem idade para declarar. Né? Tá. Acima de 70 anos, a pessoa pode continuar declarando, desde que se enquadre em qualquer uma dessas situações aqui do obrigado, né? Do rendimento isento, da propriedade rural, do ganho de capital. Um recém-nascido pode doar. Desculpa, ele pode declarar. Um recém-nascido. Rapaz, não sabia. Às vezes, por exemplo, ele é herdeiro. Estava na barriga da mãe e o pai morreu. Ele já nasce com bens. E aqueles bens, porque hoje um recém-nascido já nasce com CPF. Entendi. Ele já tem CPF, ele já pode declarar. Então, um recém-nascido e um idoso de mais de 70 anos pode declarar, desde que se enquadre em uma dessas situações. Regras, ele não vai ter rendimento, mas ele pode ter rendimento isento, ele pode ter um patrimônio acima de 300 mil. Recém-nascido, assim como o idoso. Entendi. E essa mudança na pensão aí? Fala um pouco para a gente. A pensão alimentícia, então, teve mudança na questão da tributação. Antes era considerado um rendimento tributado, né, para quem recebia. Hoje não, hoje ele é um rendimento isento. Então, a pessoa que receber, né, esse rendimento, esse valor aí de pensão alimentícia, né, ele declara então no rendimento isento, não paga mais imposto de renda. Até o ano passado pagava. Então, essa é uma das mudanças. Isso para quem recebe. E para quem paga, como que fica? Continua do mesmo jeito, não mudou nada. A pessoa vai declarar no mesmo lugar que ela declarava, vai colocar o CPF ali do alimentado, né, que seria o filho, né, que ele paga a pensão, e para ele essa despesa é dedutível. Então, para quem paga, continua sendo uma despesa dedutível, e para quem recebe, não é mais um rendimento tributado, e sim um rendimento isento, que não sofre mais incidência de imposto de renda. Isso aí ele veio através de uma ADI, que foi julgada, se eu não me engano, a ADI 5422. Ela foi publicada em agosto de 2022. Entendi. A ADI é ação direta de inconstitucionalidade. Entendi. Tá? Essa aí foi julgada pelo STF. Tá certo. Alan, e para a gente encerrar, vou deixar esse assunto por último. Muitas pessoas falam e todo mundo ouve falar sobre malha fina. O que é malha fina, Alan? Pelo amor de Deus, explica para a gente. Então, a malha fina, ela, assim, para ser breve também, ela é o seguinte: ela é a divergência entre as informações que o contribuinte faz e que, às vezes, assim, alguma fonte pagadora ou um terceiro que teve assim, uma ligação direta com aquele evento também declara. Por exemplo, eu compro seu carro por 50 mil e você vai lá e declara que vendeu para mim por 40. Aí eu coloco seu CPF, você coloca o meu, na hora ali vai ter um cruzamento de informações. Correto. E o sistema da Receita já vai deixar aquilo ali meio que sobre investigação, porque já tem uma... Levantou a suspeita. Já tem uma contradição, alguém não está falando a verdade ali. Então, a malha fina, na verdade, nada mais é que uma checagem dessas informações. Às vezes é um erro, né? Às vezes é um erro, e ela vai chamar os dois para investigar. Ela vai chamar você que vendeu, eu que vendi, você que comprou, para ver o que aconteceu. E ali ela vê quem tá certo e quem está errado. Quem tiver errado, é claro que vai né, na hora que cai na malha fina, a pessoa tem já a condição ali, a possibilidade de, sabendo qual é o problema, retificar e já levar a declaração retificada e apresentar o problema ali. Então tem essa possibilidade. Para não ser caracterizado ali, de repente, de cara uma fraude, e sim um erro. Mas geralmente a malha fina é isso. Um outro exemplo é o rendimento. O rendimento, por exemplo, de uma aplicação financeira. Eu queria que você falasse um exemplo de um aluguel, por exemplo. Por quê? Do aluguel, muitas exatamente. Muitas imobiliárias que administram imóvel. Por exemplo, eu sou o administrador do seu imóvel, certo? Aí eu pego e alugo o seu imóvel, aluguel R$1.000 por mês. Aí, como é que funciona isso? Porque eu vou receber desse 10% teu
da taxa administrativa, mas você também vai ter que declarar isso na Receita. Sim. É que assim, aí o escritório de contabilidade ou a própria imobiliária tem a opção de fazer a DIMOB, que é aquela declaração ali referente aos aluguéis, né, que ela administra. Uhum. Aquela declaração que ela faz é uma informação que ela manda para a Receita Federal de um pagamento que está sendo feito a um terceiro, correto? Entendi. E aquele terceiro, então, é beneficiário daquele rendimento. Então, começa por aí a malha fina. Porque a malha fina sempre vai ocorrer com o cruzamento de duas informações. A informação da fonte pagadora e a informação do contribuinte ou recebedor daquilo ali. Então, no caso do aluguel, excepcionalmente falando, você manda a DIMOB e informa ali que aquela pessoa teve aquele rendimento. Se ela não declara e ela está na condição de obrigatório, a Receita já notifica e chama ela ali. Ela não é bem uma malha fina, já é uma notificação que ela precisa declarar. Agora, imagina que ela pegou malandramente, ela foi lá e declarou um valor menor daquilo que ela recebeu, sem saber que você manda essa informação para a Receita. Aí cai na malha fina, ou seja, cai nesse confronto aí, nessa análise que a Receita vai fazer para averiguar o que está errado. Entendi. Aí, óbvio, mandei uma declaração idônea, então eu tô certo. Mas o contribuinte, né, talvez ali por má fé, declarou ali, querendo, né, não pagar imposto, e a Receita viu essa divergência de valores. Entendi. Então, isso aí acaba assim, caindo nessa malha, que ele tem a opção de espontaneamente regularizar e não sofrer as sanções ali do auditor, e se ele não fizer, se ele insistir naquilo ali, a conta fica cara. Porque ele mesmo vale para a comissão de imóveis também, ou a comissão da venda também, né, Alain? Sim, também, Oder. Também. Porque a comissão também é declarada na DIMOB. Então, na DIMOB você declara os aluguéis e as transações ali que envolveu ali a comissão ou a intermediação, né, do negócio. Então, tudo depende de ambas as partes declararem e informarem correta, né? De maneira correta e o mesmo valor. Se isso acontecer, o sistema, porque isso não é feito por pessoa, é um sistema. Né? O sistema faz a triagem ali, vê que está tudo certinho, aquilo passa. E sistema não tem como enganar o sistema, né? Se o sistema estiver divergente, ou seja, você declarou e o outro não, você declarou um valor, o outro valor diferente, automaticamente já cai ali para alguém averiguar. Entendi. Aí uma pessoa vai averiguar, vai notificar ambas as partes, né, vai chamar para esclarecimento até que seja resolvido. E aí depois, né, enfim, aí pode ser que dê valor a pagar, pode ser que dê multa, né, porque geralmente é um exemplo, para cada R$100 que eles levantam de crédito tributário para eles, aquilo custa para o contribuinte 175, porque tem mais a multa de ofício, tem mais a multa de mora por atraso, que é mais 20%, tem mais Selic, enfim, aquilo dobra. Geralmente, para cada 100 paga 200. Então, é melhor evitar, fazer certo, Oder, fazer certo. Não adianta, né, Alain? Às vezes a pessoa quer dar uma despertinho, mas na hora que cai... A conta chega. Às vezes a pessoa pensa, né, não vai acontecer comigo. E acontece. E depois não tem o que fazer, não tem milagre. Sim. Por isso que eu falei no início do nosso podcast que o Alain, quando nós fomos trabalhar junto com ele, fizemos a parceria, né, ele abrir a nossa empresa e tal, o Alain dá uma assessoria fora do padrão, tá? Porque poucos contadores, viu, Alain? Eu não vou falar poucos para não falar só você, tá? Faz o que você faz. Quer sentar, explicar. Hoje eu sei de coisas porque você me ensina. Você vem, você conversa, você ensina. Agora, tem contador que só fala, pode, não pode. E deixa a pessoa fazer, depois vem a conta. Eu conheço muita gente assim, bastante amigo contador. Eu vejo assim realmente como que é por aí. Não sei se é porque já estão cansados, ou porque estão desanimados, não tem paciência. Não tem paciência com o ser humano. É porque realmente assim, é difícil explicar, sabe? Assim, aquele seu entendimento, de repente, ao longo da sua vida, assim, é muito difícil, assim, de uma hora para outra, né? Você conseguir assim, fazer com que a pessoa entenda, né, aquilo e aceite aquilo, né? É muito difícil. Então, às vezes, a pessoa prefere não se desgastar, às vezes não falar, não explicar. Eu acho interessante porque às vezes eu te ligo, faço uma pergunta e falo, Odair, amanhã eu passo aí e te explico pessoalmente. É melhor. É melhor. Mas o que me chama a atenção é a sua disponibilidade, a sua atenção, o teu respeito por mim, o teu carinho por nós, que você fala, não, Odair, você sabe que eu preciso saber, ou seja, você não quer só falar assim, Odair, faz isso e isso. Não, você quer me ensinar
por que eu tenho que saber daquilo, que eu tenho que fazer daquele jeito. Acho que isso que é legal. É, porque eu ensinando, se a gente parar para pensar, eu ensinando e você fazendo certo, você vai me tomar muito menos tempo, não é verdade? Verdade. Imagina se toda hora que você ligasse, eu tentasse te dar a solução, né, sem te explicar, né, quando na verdade eu posso explicar e você mesmo fazer aquilo para mim. Exato. E assim também, né, Alan? Se você me ensinar e eu aprender, vai passar um tempo e vai voltar a uma situação semelhante àquela, mas eu já vou saber. Já tem entendimento para poder. Já vou ter entendimento para. Senão poder... eu vou ligar de novo e perguntar, não é verdade? A mesma coisa, né? Alan, muito bem, Alan. Chegamos ao nosso ponto final da nosso bate-papo. Quantos minutos aí, dona Fernanda? 55? Ah, cravamos? Alan, foi bacana demais, cara. Muito. Você gostou, Fernando, do bate-papo aqui? Eu espero ter contribuído, tá? Rapaz. Agradeço aí a oportunidade, né, de estar podendo falar um pouquinho sobre imposto de renda, que começa amanhã. Começa amanhã. E amanhã a gente começa a ter bastante trabalho aí, graças a Deus. Tá certo. Fazer o meu já, né, Alan? Já Sim. deixar no pente, já para não ter problema, né? Vamos fazer sim. Então tá certo. Olhando naquela câmera ali, nós queremos agradecer você que está assistindo esse podcast ou que assistiu esse podcast. Espero que ele tenha relevância para você, tá? Nós conversamos aqui com o Alan Leite, contador, um baita de um profissional, que nós, além de ser um baita de um profissional, tornou-se um amigo pessoal e nós temos uma admiração, um respeito por ele. Então nós encerramos nosso bate-papo aqui, mas você pode assistir esse podcast quantas vezes você quiser, porque ele é gratuito para você. Isso aqui é um conteúdo que vale um caminhão de dinheiro, tá? Porque o que esse rapaz ensinou pra gente hoje aqui não tem dinheiro que paga. E muitas vezes não aprende nem na faculdade, né, Alan? Porque não, a faculdade não ensina isso. Não ensina isso aí. Não. E ele tá correndo, ó, tá estudando direito, tá finalizando o último ano, né, Alan? Último ano, vou sair daqui e vou lá pra faculdade. E eu vou pra Você vai assistir o jogo do Maringá. Vou assistir o jogo. Certo, pessoal? Ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Alan, sua consideração final também. Obrigado a todos. Até mais. Até mais. Tchau.